de pessoas de quase 70 nações receberam a orientação para ficar em casa, recomendada pela Organização Mundial da Saúde e por especialistas em saúde pública. Em países como Suíça, Alemanha e Estados Unidos, os governos recomendam que as pessoas fiquem em casa. Mas muitos estados e muitas cidades adotaram medidas mais rígidas. Outros países estabeleceram isolamento obrigatório, como Israel, África do Sul, Índia, Nova Zelândia, Colômbia, Argentina, Itália, Reino Unido, França, Bélgica e Espanha. A Espanha é um exemplo de como a situação pode se agravar se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo. O sistema de saúde pode entrar em colapso. De ontem para hoje foram registradas 769 mortes, mais um recorde triste. Esse brasileiro que mora em Madrid disse que os espanhóis entenderam a importância de ficar em casa. Para quem está aí no Brasil e pensa que a brincadeira não é, o que a gente está vivendo aqui em Madrid agora é o que vai viver em qualquer lugar, é a curva que tanto falam, né? O objetivo é que essa curva diminua, então, para o pessoal que está no Brasil, fique em casa. Hoje, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, pediu que pessoas e países não usem medicamentos cuja eficácia ainda não tenha sido comprovada. A história da medicina está cheia de exemplos de drogas que funcionavam no papel ou num tubo de ensaio, mas não funcionaram em humanos ou foram até prejudiciais. Or were actually harmful. O chefe da OMS disse que uma das ameaças mais urgentes na luta para salvar vidas é a escassez crônica global de equipamentos de proteção e alertou que, quando profissionais da saúde estão em risco, todos nós ficamos em risco. Na Itália, um mês atrás, o prefeito de Milão lançou até uma campanha contra o isolamento preventivo defendido pela OMS. Com os italianos devastados pelas mortes do coronavírus, ele disse que se arrependeu. O centro da economia da Itália, a capital da Lombardia, não podia parar. Em 26 de fevereiro, a Prefeitura de Milão lançava esta campanha. Milão não pode parar. A Lombardia, no norte da Itália, tinha então 258 casos da Covid-19. O país inteiro tinha 12 mortos. O prefeito chegou a culpar a imprensa, que, segundo ele, mostrava uma situação que não correspondia à realidade. Falando em inglês, dizia estar ansioso pela volta dos turistas. Mas os números foram aumentando e apenas 3 dias depois, o prefeito Giuseppe Sala pediu que os milaneses ficassem em casa. Em entrevista à rede italiana RAI no fim de semana, Sala reconheceu o erro. Foi algo inimaginável. Ninguém tinha entendido ainda a violência do vírus, disse ele. Hoje a Lombardia tem 37 mil casos da doença e mais de 5 mil mortos, mais da metade do total do país. Como presente para a cidade, o prefeito de Milão anunciou hoje um concerto especial no domingo de Páscoa, mas com um público bem longe. O prefeito informou que o tenor Andrea Bocelli vai se apresentar em frente à catedral, o famoso Duomo de Milão, de estilo neogótico, o mais importante monumento da cidade. Um espetáculo para o mundo assistir de casa pela internet. É da Itália que vem também 2 exemplos de que a Covid-19 pode atacar os jovens com extrema gravidade. Uma cidade da Itália, Predápio, na Emília-Romanha, está de luto por Andrea Tesei, de 26 anos. Estamos muito tristes, disse o prefeito. Andrea ficou internado, recebeu alta e depois teve uma recaída violenta. O prefeito da cidade, Roberto Canali, nos falou da dor de não poder ir ao funeral, porque para os mortos do novo coronavírus não pode haver cerimônia. Roberto Canali ressaltou que a doença não atinge só idosos e que os jovens não podem se sentir invencíveis.
Andrea Tesei era o chefe dos escoteiros da cidade e tinha ótima saúde. Quem também faz um apelo aos jovens é Mattia De Angelis, de 29 anos, que há quase 3 semanas está num hospital de Trento com a Covid-19. Ele diz que pegou a doença na estação de esqui onde trabalha, perto da Áustria. Mattia passou muito mal pela pneumonia que o novo coronavírus provoca. Recebeu oxigênio e agora orienta as pessoas da sua idade a não desprezar esse vírus e a obedecer às regras da rígida quarentena. Hoje a Itália viveu o seu recorde de mortos nesta pandemia, 960 de ontem para hoje. E ultrapassou o número de contagiados na China, com mais de 86 mil positivos. Às 6 da tarde, hora da Itália, 14 em Brasília, o Papa Francisco caminhou embaixo da chuva na Praça São Pedro vazia. Subiu os degraus do sagrado da Basílica. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Estava ofegante quando iniciou as orações pelas vítimas e para que o mundo consiga enfrentar esta pandemia. Uma dor tenebrosa se abate sobre o mundo, disse o Papa. Francisco rezou diante do crucifixo que, segundo a tradição cristã, salvou Roma da peste no século XVI e o beijou. Uma pequena capela foi montada em frente à porta da Basílica Vaticana e ali, solitário, Francisco rezou silenciosamente. Depois falou que somos todos humanos e estamos no mesmo barco. Com o Santíssimo Sacramento nas mãos, benzeu os 4 cantos do mundo. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou hoje que testou positivo para o novo coronavírus. A tosse começou a ficar constante em Downing Street, a sede do governo. O primeiro-ministro chamou o diretor médico da Inglaterra e, ao constatar febre, ouviu o conselho. Era hora do teste. I've developed mild symptoms of the coronavirus. Boris Johnson tomou a atitude que se espera de um chefe de governo. Alertou a população de que ele pegou o novo coronavírus e se isolou dentro de casa. O primeiro-ministro disse que isso é o certo a se fazer e que a forma de vencer o vírus é obedecer às medidas de isolamento. Boris está mais cauteloso como paciente do que quando andava saudável por aí. Ele tinha dito no começo do mês que continuaria apertando a mão de todo mundo, como fez no hospital com pacientes infectados, e vinha relutando em tomar medidas mais drásticas no país. O primeiro-ministro encontrou com muitos colegas nos últimos dias, e poucas horas depois de ele anunciar que está infectado, foi a vez do ministro da Saúde comunicar que também testou positivo para o novo coronavírus. A presença da doença no alto escalão do governo britânico criou uma tensão, e não só no meio político. O primeiro-ministro esteve com a rainha no dia 11 de março, mas como a Covid-19 fica incubada por até 14 dias, não há chance de Boris ter passado a doença para Elizabeth II. O Palácio de Buckingham afirmou que ela está bem e continua cuidando da saúde. O herdeiro do trono, sim, está com o novo coronavírus. Ontem, Charles aplaudiu os esforços das equipes médicas. Hospitais de Londres já narram o que chamaram de tsunami contínuo de infectados e centenas de mortes. Quando a pandemia se agravou no Reino Unido, o governo mudou a abordagem. O primeiro-ministro estabeleceu na segunda-feira o isolamento obrigatório e resolveu usar videoconferência nas coletivas de imprensa. Antes, a própria cúpula de Boris parecia não seguir a distância de 2 metros entre si. A imprensa britânica manifesta grande interesse em saber a data exata em que ele adoeceu e verificar se houve alguma irresponsabilidade. O diretor médico da Inglaterra também está com sintomas leves e se isolou. Ele e Boris não estão de cama, mas sabem que a pandemia pode derrubar um governo inteiro. Os Estados Unidos contabilizaram hoje mais de 100 mil casos de Covid-19. É o maior número do planeta. O estado de Nova York é o epicentro da doença. Para lidar com a crise, o presidente Donald Trump acionou hoje um mecanismo usado em tempos de guerra. Pelo ato de produção de defesa, o governo pode obrigar as empresas a produzirem o que o Estado quiser. Esse mecanismo foi criado em 1950, logo depois da Guerra da Coreia.
A ideia agora é fazer a General Motors produzir respiradores. A GM e uma outra empresa especializada em respiradores já tinham negociado com o governo um acordo para produzir 80 mil desses equipamentos. Mas o negócio foi cancelado oficialmente por causa do valor, $1 bilhão. No comunicado, o presidente disse que o vírus é urgente demais para que as negociações se arrastem tanto, mas não disse quando a produção deve começar. A GM, por sua vez, disse que nunca se negou a fazer os ventiladores. Enquanto pressiona a montadora, Trump afirma que a demanda dos estados é alta demais. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirma que precisa de 30 mil respiradores para dar conta da demanda que ainda está crescendo. No estado todo, são mais de 44 mil casos confirmados do novo coronavírus, enquanto a curva de contaminação aumenta a cada dia. Para não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde, o navio militar com 1.000 leitos vai estacionar aqui na segunda, para tratar de outros tipos de doenças. E a Guarda Nacional já trabalha para levantar hospitais de campanha. A prefeitura anunciou hoje que as construções não essenciais estão proibidas. Só as de interesse público vão continuar. Numa entrevista coletiva, o governador Andrew Cuomo foi enfático. Esse é o momento de que vamos falar por gerações. Vai construir nosso caráter. A missão é salvar vidas. Por mais duro que trabalhemos, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Em 10 anos, você vai falar sobre isso e vai derramar uma lágrima pelas vidas perdidas. Mas saberá que fez a sua parte. You'll be proud of what you did. No Brasil, numa carta divulgada hoje, os 9 governadores de estados da região Nordeste manifestaram indignação com a postura do governo federal. Eles afirmaram que essa postura representa um atentado à vida e contraria as orientações da Organização Mundial da Saúde. Os governadores disseram que, na ausência de uma coordenação federal, vão intensificar a integração para salvar vidas e para amenizar os impactos negativos da pandemia. O grupo pediu respeito por parte da Presidência da República e disse esperar um posicionamento institucional com seriedade sobre medidas preventivas. Os governadores enfatizaram que estão abertos ao diálogo para superar a ameaça que a doença representa. A Frente Nacional de Prefeitos, que reúne 406 cidades e inclui todas as capitais, pediu hoje que o governo federal informe oficialmente aos municípios se as medidas de isolamento da população devem ser mesmo suspensas. Os prefeitos afirmam que até agora seguiram a orientação do Ministério da Saúde e querem saber quais evidências científicas fizeram o governo mudar de posição. No ofício enviado ao presidente Jair Bolsonaro, os representantes das cidades onde vivem 61% dos brasileiros e são produzidos 75% do PIB do país, alertam que o fim das restrições pode levar ao colapso do SUS. Os prefeitos dizem ainda que, como estarão na contramão do que recomenda a OMS, vão recorrer à justiça para transferir ao presidente da República as responsabilidades cíveis e criminais pelas ações locais de saúde e suas consequências. O Brasil tem mais de 3.400 casos da Covid-19 e 92 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Nesse levantamento, não inclui o primeiro óbito confirmado no Distrito Federal. São Paulo continua sendo o estado mais atingido pela doença. Em apenas um dia, o Ministério da Saúde registrou 502 novos casos no Brasil. É o número mais alto desde o início da epidemia. Desses casos novos, 171 foram em São Paulo, que já soma 1.223 confirmados. Do total de casos confirmados até agora, 497 levaram à internação do paciente, 14,5% do total. E desses internados, mais da metade precisou de cuidados intensivos, UTI. Os técnicos do Ministério falaram do forte aumento das internações por síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas, o que pode indicar uma falha na identificação de casos de Covid-19. O paciente chegar no hospital hoje, grave, internar e vir a óbito nas primeiras horas da internação, é óbvio que ele vai a óbito sem diagnóstico de Covid, porque não deu tempo. Isso não significa que não vai ser identificado, porque o material
foi coletado e ele vai para o nosso laboratório. Mas o diagnóstico sempre vai ser realizado, não vai haver subnotificação. O que pode haver é um certo atraso, um retardo na confirmação dos casos de coronavírus. Mas todos os pacientes que internam com síndrome respiratória aguda grave, todos os pacientes internados com essas condições, é coletado material e é enviado para o laboratório. O Ministério alertou que o perfil socioeconômico dos pacientes está mudando. Com a transmissão comunitária em todo o país, os casos entre os mais pobres vão aumentar. A nossa grande preocupação são essas comunidades pelas dificuldades com saneamento, dificuldade com acesso à água potável, a dificuldade de evitar as aglomerações. Eles convivem já num ambiente de grande aglomeração, com grande chance de contaminação. É uma preocupação que nós temos. Para isso nós contratamos mais médicos, para isso nós ampliamos os horários de atendimento nas unidades de saúde, para isso nós estamos implementando e antecipando todo o nosso cronograma de vacina contra a influenza. Então são as medidas que são possíveis serem realizadas antes da explosão ou da elevação grande que nós vamos ter nos próximos dias e nesse próximo mês de abril. O secretário executivo também foi perguntado se o Ministério da Saúde iria mudar as orientações diante das reclamações do presidente Jair Bolsonaro contra as medidas de isolamento social. João Gabardo disse que não. Afirmou que o Ministério vai manter as recomendações que tem feito até aqui. Não vejo nenhum sentido nisso, não existe essa hipótese. O discurso do presidente, nós não vamos fazer nenhuma análise dele, mas as recomendações que estão sendo dadas não modificam em nada as orientações do Ministério da Saúde. Continuam sendo as mesmas. Pacientes com sintomas devem ficar em isolamento. Familiares dos pacientes com sintoma devem ficar em isolamento. Pessoas que tenham comorbidades, doenças crônicas, devem ficar em isolamento, independente da idade. Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em isolamento. Todos nós devemos diminuir a circulação para evitar aglomerações. Essas medidas do Ministério da Saúde, em nada elas foram modificadas e continuarão sendo as mesmas. Numa entrevista à Globo News, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou que o governo federal proibiu por 30 dias a entrada de estrangeiros de qualquer país em voos internacionais. Essa medida entra em vigor na próxima segunda-feira. A entrada já estava proibida nas fronteiras terrestres e nos portos. As duas medidas foram orientadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A portaria publicada hoje não se aplica a imigrantes residentes aqui no Brasil ou cônjuges deles, filhos deles e pais de brasileiros, além, claro, de brasileiros que estejam voltando do exterior. Estrangeiros que estejam passando pelo Brasil apenas em conexão de voos para outros países devem ficar no aeroporto até o novo embarque. Os números da doença servem como um alerta diário para todo o planeta. Mas a gente tem mais clareza da dimensão do perigo quando olha mais de perto, quando conhece a história de uma vida perdida. Mãe e irmão com o mesmo diagnóstico. Coronavírus. O advogado Nabil Cardoso, de 65 anos, foi internado no último dia 15 com febre e dificuldade para respirar. 3 dias depois, chegou a notícia de que ele tinha morrido. Nabil tinha doenças pré-existentes. O diagnóstico do coronavírus foi muito assustador, porque a gente viu as consequências e a velocidade que as coisas aconteceram com o meu irmão. Ele conta que o velório durou 15 minutos. O corpo foi cremado. A mãe de 85 anos, que morava com o filho infectado, também foi contaminada. Ela está internada em isolamento. Ela está sozinha, está reclamando muito, ela não aguenta mais ficar sozinha lá, e ao mesmo tempo passando pelo luto do filho. Ricardo também vive um luto. Perdeu o pai, o manobrista Antônio Brito dos Santos. Ele morreu 5 dias depois de surgirem os primeiros sintomas de coronavírus. Tinha 49 anos. Meu pai, a gente comentava que ele era a última pessoa que a gente poderia achar que poderia contrair esse vírus por conta da rotina dele. Era uma pessoa que saía pouco, era uma pessoa que não tinha muito contato com as pessoas na rua. A doença ela vem rápido e se você não tiver os devidos cuidados,
infelizmente você acaba falecendo ou alguma pessoa querida da sua família acaba falecendo. A maestrina Naomi Munakata, de 64 anos, deixou saudades. Ela ganhou fama mundial durante os 20 anos em que esteve à frente do coral da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Naomi teve uma vida dedicada à música, formou muita gente, muitos de nós têm a sua história totalmente ligada à dela. De uma certa forma, ela é a alma do coro da OSESP, foi uma pessoa fundamental para que o coro fosse o que ele é hoje. Naomi foi internada com sintomas de gripe. Chegou a melhorar, mas teve uma piora repentina que evoluiu para choque séptico. Morreu ontem como mais uma vítima do coronavírus. Hoje faz uma semana que o corretor de imóveis Raimundo Rebouças, de 44 anos, está internado num hospital particular de Fortaleza. Vocês estão me vendo de rede, mas é porque eu sou um pouco alto e eu não cabia na cama. Então, solicitei uma rede. Pessoal, seguinte, deixar bem claro que isso que está acontecendo não é brincadeira. Não queiram passar por isso que eu estou passando. E que muitos estão passando no mundo inteiro. Porque eu digo a vocês, a sensação que dá é de você morrer afogado no seco. E não queira saber como isso é ruim. Como Raimundo, milhares de brasileiros estão lutando neste momento contra a doença. Muitos outros, com sintomas, vivem uma angústia, sem conseguirem fazer o teste que diagnostica a Covid-19 ou esperando o resultado do exame que tem demorado para sair. Eles aguardam em hospitais ou isolados em casa. É o caso de Roberta, de 27 anos. Ela começou a apresentar sintomas na semana passada depois de voltar dos Estados Unidos. Foi atendida em Belo Horizonte e recebeu cuidados especiais por ter diabetes. Eu vi jovens também, eu vi profissionais da saúde desesperados, eu vi uma mobilização grande de pessoas trabalhando sem parar e até nos piores momentos que eu achei que eu não fosse conseguir, eles me ampararam e me ajudaram. Roberta ainda aguarda o resultado do exame, mas foi tratada como paciente de Covid-19. Todo o protocolo, o isolamento, a minha porta só abria do lado de fora. Eu nunca mais vou esquecer o que eu vi. Ela teve alta ontem, mas ainda sente muito cansaço. Por favor, fiquem em casa. Escutem as orientações que o Ministério da Saúde está divulgando e se cuidem para que tudo isso termine e que as pessoas não morram mais. Moradores de favelas, de comunidades pobres, estão adotando medidas de isolamento contra o novo coronavírus. Nessas casas de milhões de brasileiros, a necessidade de assistência financeira é urgente. A vida é difícil na periferia de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Tem torneira na pia da cozinha da casa da senhora? Não. Torneira, meu marido nem botou porque a gente não usa. Tem que pegar a água aqui, tá no balde, levar pra dentro e colocar na pia. Qual é a renda na casa da senhora hoje? Nesse momento a renda tá sendo 0. Na Baixada Fluminense, bairros pobres como esse aqui concentram uma população muito grande de pessoas desempregadas ou que vivem na informalidade. Muitas delas, mulheres, chefes de família que dependem da renda diária para sobreviver. Renda que desapareceu das mãos da dona Edneide. Ela sustenta 6 filhos, vende bolos que faz em casa. Eu dependo do dinheiro do dia a dia para manter eles dentro de casa, porque é a única renda que no momento estão tendo, e por causa dessa epidemia parou. Rosinalva é diarista.
sofre com a falta de trabalho e entende a necessidade do isolamento. Está sendo muito complicado para a gente. Eu não tenho como levar o alimento para a minha casa. Ao mesmo tempo, nós sabemos que é necessário esse afastamento para que essa doença venha separada, porque não tem como nós ficarmos indo e vindo, trazendo a doença de lá para cá ou levando daqui para lá. É justamente essa a preocupação da dona Kátia. O filho dela sustenta a casa com biscate e quer sair para tentar arranjar alguma coisa. Ele quer ir, mas só que eu não vou deixar ir não, por causa dessa doença, para não contaminar ele, nem a casa de ninguém. Nas favelas, a urgência. Quem tem que correr dia a dia para garantir comida na mesa está pedindo ajuda. Precisamos de um olhar de carinho. Uma casa que tem 5 filhos, que tem 10 pessoas dentro de um cômodo. Como é que esse cara vai sair para trabalhar? Fazer um biscate para feira livre. Não tem como colocar essas pessoas na rua. Perigoso demais. A gente não sabe quem está com a doença, quem pode passar a doença. Acho que até passar essa crise de doença, as pessoas têm que se manter em casa. Mas os governantes deveriam nos ajudar. É um direito nosso. É um direito nosso. É dever da gente trabalhar, sim. Trabalhamos para isso, pagamos nossos impostos. É descontar. Acho que agora os direitos das pessoas têm que ser respeitados. A Fiocruz anunciou hoje que vai ampliar a produção de testes para a Covid-19. A fundação vai conduzir no Brasil um estudo liderado pela Organização Mundial da Saúde sobre um possível tratamento para o coronavírus. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde chamou um estudo de teste histórico. Especialistas de 45 países fazem parte do grupo. No Brasil, a Fiocruz vai liderar 18 centros de pesquisa espalhados por 12 estados. Os pesquisadores querem comprovar a eficácia de remédios que já são usados para tratar outras doenças, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, em pacientes internados com a Covid-19. Destacar a importância de se